Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nesse dia tão especial. Nós te adoramos, ó Senhor, nesse tempo que o Senhor tem nos preparado para exaltar, glorificar, bendizer e engrandecer o seu nome. Aleluia. Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora, nos adverte o Espírito. Arrepender-nos e ouvir a voz de Deus é o que devemos fazer. Um clamor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor vamos atender, sim, ao chamado de Deus. Aleluia. Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora, nos adverte o Espírito. Arrepender-nos e ouvir a voz de Deus é o que devemos fazer. Um clamor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor vamos atender, sim, ao chamado de Deus. Um clamor vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor vamos atender, sim, ao chamado de Deus, sim, ao chamado de Deus, sim, ao chamado de Deus. Aleluia. Nós mais uma vez declaramos que nós estamos diante de Ti, Senhor, e dizemos sim. Declaramos o nosso amor, declaramos a nossa dependência e declaramos, ó Senhor, que somos totalmente Teus. Totalmente Teu, Senhor, para que a gente possa proclamar este evangelho, proclamar esta salvação, proclamar as Tuas verdades. Dizemos sim
ao chamado de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, boa noite. Que bom estarmos aqui reunidos nesta hora tão especial, nesse tempo tão especial. Quero dar boas-vindas a todos vocês. Que o Espírito Santo esteja conduzindo a cada um de nós nesse dia muito especial para a nossa nação, que nós estamos vivendo aí tempos tão difíceis, mas que Deus não se esqueceu da nossa nação. Nós temos um papel fundamental como igreja, como filhos de Deus, em orar, em interceder, em clamar pela nossa nação. Eu vi vários comentários hoje falando sobre hoje é dia de orar pelo Brasil. E eu quero falar algo que vai um pouco diferente disto. Ou seja, todos os dias é o dia de nós estarmos orando pelo Brasil, pela nossa nação. Hoje também é mais um dia especial que nós oramos, que nós estamos orando e jejuando pela nossa nação. Estamos aí com as mulheres intercessoras orando e jejuando. Estamos aí com a igreja também orando, jejuando pela nossa nação. A Kelvin lembrou muito bem no domingo que faz 24 anos que as mulheres intercessoras oram pela nação. Faz 24 anos. Isso só as mulheres intercessoras. Mas a comunidade da graça ora pela nação desde a sua fundação. Nós, como igreja, sempre devemos orar pela nossa nação. E também protestar. E o protesto da igreja, ele é de joelhos, orando, clamando, intercedendo, rogando e crendo que o Senhor é poderoso para fazer milagres na nossa nação. Vamos orar pela nossa nação? Eu quero que você neste momento separe esses minutinhos aí para orar mais uma vez pela nossa nação, nesse dia tão especial. Aleluia. Sim, Senhor, nós oramos pela nossa nação, pela nação brasileira. Nesse dia especial da independência do Brasil. Um dia, Senhor, que ficou marcado há tantos anos atrás, mas percebemos que o nosso país ainda continua dependente de tantas coisas, dependente da corrupção, dependente da mentira, dependente, Senhor, de tanta violência, de tantos horrores, dependente, Senhor, de extremismos, ó Senhor. E nós não queremos que a nossa nação continue dependente. Nós não queremos, ó Pai, que a nossa nação continue escravizada por vícios, escravizada por idolatrias, escravizada por corrupção, escravizada por tantas coisas ruins que nós estamos vendo e percebendo, Senhor, que o nosso país está vivendo. Mas queremos sim, Senhor, que o nosso país seja um país independente, um país, Senhor, que não dependa de nada disso que nós estamos assistindo para que ele possa sobreviver, mas um país que realmente seja abençoado, um país que realmente seja cheio da Tua presença, um país que seja, ó Senhor, uma nação que seja abençoada em todas as suas raízes, ó Senhor, a cultura, na educação, na saúde, que seja abençoada, Senhor, em todas as áreas. Uma nação, Senhor, que precisa da sua glória. Uma nação, Senhor, que precisa do seu poder. Uma nação que precisa de temor a Deus. Uma nação que precisa de respeito. Uma nação que precisa, Senhor, de os seus cidadãos saberem respeitar uns aos outros. Os seus cidadãos saberem conduzir essa nação em equilíbrio. Oramos, ó Senhor, pelos nossos governantes, que nesse dia, Senhor, vários deles, por todos os lugares, estados, capitais, cidades, fizeram protestos, ó Senhor, protestos que estão acontecendo em todos os lugares. Eu creio, Pai, que os protestos são necessários, mas eu te peço, Senhor, que a Tua presença esteja cuidando de cada de cada pessoa que saiu neste dia, de cada pessoa que se dirigiu a esses lugares de protesto, Senhor. Guarda. Nós não queremos uma guerra civil na nossa cidade, nem na nossa nação. Nós não queremos, ó Senhor, desajustes. Nós não queremos extremismos, ó Senhor, mas nós queremos a Tua bênção. Nós queremos a Tua paz. Nós queremos o Teu poder. Nós queremos o equilíbrio da presença do Espírito Santo nas nossas regiões, norte, sul, leste, oeste, no centro-oeste, Senhor.
cuida de toda a região todas as regiões do nosso país, Senhor. E eu oro, Pai, para que tudo ocorra bem, para que tudo fique bem, para que possamos, ó Senhor, ter uma nação abençoada, uma nação cheia da Tua presença. Como diz, ó Senhor, a Tua palavra, que nós sempre citamos, lá de 2 Crônicas 7,14, que nós, ó Senhor, quando somos uma nação que pertencemos ao Senhor, nós somos uma nação abençoada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Senhor, nós queremos declarar a Tua palavra que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós queremos, ó Senhor, que a nossa nação seja esta nação, não nominalmente, mas que cada cidadão, que cada pessoa possa reconhecer que existe um Deus que está cuidando de cada detalhe da nossa vida, cuidando de cada detalhe da nossa história. Entregamos a Ti neste dia, nesta data tão especial, Senhor, a nação brasileira. Entregamos a Ti, Senhor, neste dia, a nossa nação, o Brasil, para que o Senhor possa cuidar deste país tão grande, mas um país ainda que precisa aprender tanto, Senhor, precisa crescer tanto em tantas áreas, e eu creio que o Senhor estará nos dando esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão especial. Nós separamos esse tempo, Senhor, para orar pela nossa nação, crendo que o Senhor está cuidando de tudo, Pai. O Senhor está removendo marcos, o Senhor está colocando novos marcos, ó Senhor, de forma que a gente possa, daqui para frente, sermos melhores como nação do que fomos até aqui. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos cura para a nossa nação, nós profetizamos saúde para a nossa nação, nós profetizamos libertação para a nossa nação, nós profetizamos paz, alegria, profetizamos, ó Senhor, que a nossa nação será livre da corrupção, livre dos desmandos que nós temos visto por aí, em todas as áreas, em todos os setores, no legislativo, no executivo, no judiciário, Senhor. Cuida da nossa nação, preserva a nossa nação, ó Senhor, que a nossa nação possa ser guardada, protegida e livre de todos os ataques do inimigo, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia, amém, amém. Oramos também, Senhor, pela Tua igreja, espalhada por todos os lugares da Tua nação, da nossa nação nesses dias. Tua igreja espalhada por todo o mundo. Oramos, ó Senhor, pelas nossas cidades. Oramos, ó Senhor, pelos irmãos e irmãs aqui da nossa comunidade, filhos e filhas especiais, aqueles que estão bem, mas aqueles que estão passando por lutas, dificuldades. Temos irmãos que estão doentes, irmãos que estão com Covid-19, nós oramos por eles, para que eles saiam desse quadro infeccioso quanto antes, sejam curados em nome de Jesus. Toca o Alexandre, Senhor, toca a Maria Clara, toca, Senhor, os outros irmãos também que estão infectados da nossa igreja, parentes, irmãos e irmãs. Oro também, Senhor, por aqueles que estão acamados, como nós já temos orado todos os cultos, todas as reuniões, para que eles sejam tocados pelo poder da Tua presença e do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oro também, Senhor, pelo encontro que nós vamos ter das mulheres intercessoras agora neste final de semana. Que seja um encontro abençoado, que esta conferência das mulheres intercessoras seja uma conferência abençoada e que mulheres sejam libertas e abençoadas em todos os lugares. Todas as pessoas que estiverem participando, Pai, sejam tocadas pelo poder da Tua presença e que este evento possa acontecer e ser um evento abençoado, que elas tenham bom êxito, Senhor, nesta programação tão especial das mulheres intercessoras. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, crendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém, amém. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia comigo num
texto maravilhoso da palavra de Deus que está na carta do nosso querido apóstolo Tiago. Nós vamos ler Tiago, capítulo 4. Pega aí a sua Bíblia, suas anotações, e nós vamos meditar nessa palavra nesta noite, nesse dia tão especial. E o tema da palavra não poderia ser outro, né? O tema da palavra não poderia ser outro. O tema da palavra é independência. Nós estamos aí, né, como já foi dito, estamos orando em relação à independência do nosso país, né? Mas muito mais que ter um país independente, nós precisamos ter cidadãos independentes. Independentes do quê? Que não dependem. E aqui a palavra está voltada para isto, que eu quero meditar com você nesta noite. A palavra está voltada para isto. Independência do pecado. Independência do pecado. É isto que nós brasileiros precisamos. Por quê? Porque um homem, uma mulher que ele não depende da escravidão do pecado, ele é um homem, uma mulher, um cidadão, uma pessoa que está completamente dependente de Deus e da sua presença e do seu amor. Então nós vamos ler aqui o texto, que eu separei aqui em 3 blocos de versículos, e você entenda, ouça essa mensagem nesta noite com esta visão, com esta ótica. Eu sou independente do pecado, e todo cidadão brasileiro deve ser independente, livre, não dependermos de maneira nenhuma do pecado. Porque o grande mal da sociedade hoje, inclusive a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque as pessoas ainda estão presas no pecado. As pessoas ainda estão escravizadas no pecado. As pessoas ainda estão com as suas raízes no DNA do pecado. Que pecado é este? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E este homem era Adão, foi Adão. Adão pecou e todos pecaram e foram banidos, destituídos. Nós fomos destituídos como filhos da presença do nosso Pai. Por quê? Porque Adão desobedeceu. Lembram lá? Para entender isso, precisamos ir lá no início de todas as coisas, lá no Gênesis. Deus colocou o homem, e no homem, colocou o homem no jardim, e o homem, quando eu digo homem, é o ser humano, o homem, a mulher, colocou no jardim, e este homem, esta mulher, esse ser humano, eles não tinham pecados. Ele não tinha pecado, não tinha maldade. Todas essas maldades que nós estamos vendo por aí, de todos os níveis e de todas as maneiras, de todos os tipos, é por causa do pecado. Aí tem sempre alguém que fala assim, então agora eu cometo um erro, eu cometo uma falha, e aí eu vou jogar tudo nas costas do pecado? Sim, o homem quando está escravizado pelo pecado, ele comete coisas que ele não gostaria de cometer. O apóstolo Paulo falando sobre isso em Romanos, ele fala o seguinte, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu venho fazer? Já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então, este é o maior problema. A gente olha para o Brasil, ou para o mundo afora, né? Não só o Brasil, hoje nós estamos falando do Brasil, por causa da independência do Brasil, mas você olhando para as sociedades no mundo afora, qual é o problema que mais afeta a sociedade? A violência, os abusos, a autoridade, o autoritarismo e um monte de coisas mais. Tanta coisa ruim que a gente vê aí na nossa nação, os desmandos, as corrupções, as mentiras e tudo mais. Tudo isso é porque eu, como homem, como cidadão, né, se eu sou um cidadão comum, se eu sou um cidadão que atua na área da política, como pastor, como médico, seja lá qual for a minha função, se eu estiver dependente do pecado, se eu não for independente do pecado, mas se eu for dependente do pecado, eu posso ser um maior monstro a qualquer momento da minha história, em qualquer área que eu estiver inserido na sociedade.
Porque o grande mal da sociedade é justamente o pecado. Porque o pecado, ele escraviza, o pecado domina, o pecado, ele quando está na vida de uma pessoa, ele leva a pessoa a fazer coisas que a pessoa nem imagina fazer. Porque o pecado, ele se torna senhor daquela pessoa e aquela pessoa se torna escravizada por aquele pecado. Muitas pessoas ficam escravizadas no pecado e aí se afundam nos vícios. Outras pessoas estão escravizadas no pecado e se afundam na corrupção. Outras pessoas estão escravizadas pelo pecado e se afundam na mentira. Outras pessoas estão escravizadas pelo pecado e vão se afundando em muitas mazelas de tantas coisas ruins que podem fazer. E vida moral, vida pública, vida familiar, nada disto vai adiantar se eu estiver dependente do pecado. Se o pecado ainda opera em mim alguma coisa, se o pecado ainda domina a minha vida. Então este é o grande mal. Este é o grande mal. O grande mal foi que o homem se contaminou com o pecado. E tendo se contaminado com o pecado, o homem agora, ele foi banido da presença de Deus. Mas nós já conhecemos a história. Nós já sabemos da história. A história diz o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Mas por um outro homem, o novo Adão, isto é, Jesus, a morte foi banida pela vida. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, o novo Adão, Jesus Cristo, veio a salvação para todos os homens. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí nós somos reconciliados novamente com o Pai. Nós somos reconciliados novamente com o Pai, agora para uma nova vida. Eis que tudo, agora o que era velho ficou para trás, e agora tudo se fez novo. As coisas agora se renovaram, agora nós estamos vivendo em novidade de vida, porque aquele que é a própria vida está dentro de nós, porque Ele nos libertou do pecado. Haveria de ser assim, um homem morrendo por todos os homens. Se por um homem, Adão, contaminou toda a humanidade com o pecado, haveria de haver um homem santo, e aí você já conhece a história. Estamos chegando aí já perto de dezembro, que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Uma virgem chamada Maria, uma mocinha, estava noiva de um homem chamado José. De repente ela foi visitada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, o próprio Deus, disse a ela: você vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho, o nome dele será Jesus. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 1 também fala sobre isso, né? A vida, o nascimento de Jesus, os evangelhos. E aí então esta mocinha, não entendendo nada, ela disse: seja feita a sua vontade na minha vida. Se o Senhor achou graça em mim, seja feita a vontade. E aí o anjo disse: você é agraciada sim. E aí essa mocinha gerou, sem ter tido contato com o ser humano corrompido pelo pecado, mas foi gerada pela semente divina de Deus, a semente santa de Deus pelo Espírito Santo. E aí então ela gera Jesus, que Jesus não era contaminado com o pecado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E esse Jesus então, não contaminado pelo pecado, como diz as Escrituras, ele era o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então agora se oferece, eu gosto muito dessa parte, ele não foi pressionado a nada disso, mas em obediência, ele mesmo se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, por mim, por você e por todos os homens, como está escrito, que todo aquele que nele crer será salvo, porque a salvação não é algo que nós temos que fazer para poder obtê-la, mas é algo que nós temos que receber como dádiva, receber como presente, receber como a graça abundante de Deus na nossa vida. E aí Jesus veio então, se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem, o novo Adão, por Jesus Cristo, veio a salvação para todos os homens, e agora nós estamos salvos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Tivesse aqui no culto presencial, nós estaríamos aplaudindo a Deus por esta grande verdade, profunda verdade, simples verdade, mas profunda verdade. Amém? Então, dentro desta ótica, dentro desta compreensão de que nós precisamos ser independentes do pecado,
não depender mais do pecado. Não posso mais viver uma vida no pecado. E aí, vamos aqui, antes de ler aqui o texto, preciso explicar isso para aqueles que estão assistindo, ouvindo, participando com a gente. Por que eu sou um pecador, sendo que eu não faço nada errado? Este é o questionamento de algumas pessoas. Não, eu não faço, nunca fiz nada de errado, nunca traí minha mulher, nunca roubei, nunca matei, eu nem álcool bebo, eu não tenho vício nenhum, eu obedeço às pessoas, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão, eu sou um bom cidadão. Por que então eu tenho que me arrepender do pecado, sendo que eu não fiz nada de errado? Na verdade é o seguinte, uma criança, quando ela nasce, ela é tão boazinha, ela é tão fofinha, ela é tão cuti-cuti, já viu ou não? Um bebezinho, uma criancinha. Se for uma menininha, então com aqueles lacinhos, né? O laço é maior que a criança, né? A criança é tão pequenininha, mas o laço acaba sendo maior que ela, porque é tão fofinha, tão maravilhosa. E eu nunca me esqueço de que o Enzo era essa criancinha tão pequenininha, tão maravilhosa, tão fofinha, e ali a gente pegava o Enzo e abraçava e tal. Aí chegou uma irmã, amiga nossa, e foi brincar com o Enzo, e colocou o rosto bem pertinho do rosto do Enzo. Aquele dia, a velha criatura, o Adãozinho, a semente do pecado veio sobre a vida do Enzo, e ele deu-lhe uma bolacha, mas daquelas bem dadas, com a mão de criança, mas fez aquele estalo, que eu e a Kélvia não sabíamos aonde colocar o rosto. Meu Deus, eu pedi perdão para a irmã, e eu falei, meu Deus, ele nunca fez isso com ninguém. Está aí uma explicação simples, que acontece na casa de todos nós, uma explicação simples, acontece aí em todas as famílias, né? Uma criança que aparentemente nunca pecou, não tem pecado, inocente, mas ela começa a ter atos de maldade desde a sua mais tenra infância. Por quê? Porque o pecado já está no ser humano desde o seu nascimento. Davi, falando sobre isso, ele disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tinha logicamente um histórico, né? Mas não somente pelo histórico de Davi, mas ele estava falando justamente, apontando para essa questão do pecado. E aí Davi então, ele fala justamente isto, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós, se você é uma pessoa bondosa, se nós somos uma pessoa generosa, se somos pessoas que temos uma boa conduta na nossa sociedade, conduta moral, conduta cívica, todas ilibadas, mas se não temos o arrependimento do pecado e reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, nós não vamos herdar a vida eterna. Porque não diz respeito às nossas qualidades pessoais, não diz respeito a se eu cumpro as leis da minha nação, se eu pago os meus impostos, se eu atravesso uma pessoa que precisa de ajuda lá na rua, se eu faço boas ações, caridades. Não depende disto a salvação. Então eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não tenho vício nenhum, nem álcool eu nunca bebi, eu sempre cumpri tudo, eu sempre paguei os meus impostos, eu nunca fiz mal nenhum a ninguém. Por que eu tenho que me arrepender? Porque em mim, em você, em todos os homens, em todas as raças, tribos, línguas, povos e nações, existe a semente do pecado, que foi por causa da desobediência de Adão. Por causa da desobediência de Adão. E agora entendendo isto, eu tenho que me colocar diante de um Deus que morreu por mim na cruz do Calvário. E dizer, eu me arrependo deste pecado que foi imposto sobre a minha vida. E eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos. Nós vamos ver daqui a pouco aqui na palavra, porque agora eu dependo completamente do Senhor. Então, eu posso dizer que eu sou agora filho de Deus, porque eu me arrependi dos meus pecados, do meu pecado, e agora eu sou uma nova criatura. Todo ser humano precisa se arrepender do pecado, independentemente se ele é bom ou ele é ruim.
Mas todos nós precisamos, porque não depende de nós, é graça maravilhosa de Deus. Aleluia! Partindo desse ponto, que nós todos precisamos sermos novas criaturas, nos arrependermos dos nossos pecados, vamos ler aqui esse texto agora. E aí vai ficar mais claro ainda o apóstolo Tiago falando aqui. E aí você vai entender por quê. Então, o primeiro bloco, ele fala sobre o porquê que tudo isso que nós estamos vendo está acontecendo no mundo e nas nossas nações. O apóstolo Tiago fala no primeiro bloco sobre o pecado e as consequências do pecado. No segundo bloco, o apóstolo Tiago fala sobre a regeneração e a reconciliação com o Pai, por meio de Cristo. E no terceiro bloco, ele fala a ação dessa nova vida com Deus. Vamos ler e você vai entender. Primeiro, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Se não das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutando e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. E aí então, o apóstolo Tiago usa uma palavra pesada aqui, falando sobre o pecado que está em mim, que age em mim. Quando eu digo em mim aqui, para representar a humanidade toda. O pecado que age em mim, o pecado que vive em mim, me leva a guerras, confusões, intrigas, maledicências e todo tipo de coisas mais, todo tipo de maldade. Aqui ele citou algumas, mas todo tipo de maldade está inserida aqui. E aí, a gente até pede, mas não recebe, porque pede para o nosso próprio deleite, os nossos próprios prazeres. E aí então, o apóstolo chega aqui no versículo 4, ele fala o seguinte: adúlteros. Ele está falando aqui adultério espiritual, no sentido de que nós estamos debaixo do pecado e nós não estamos então servindo ao Deus verdadeiro. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha só, adúlteros, a amizade com este mundo, com o pecado deste mundo, é inimizade com Deus. A Bíblia diz, num texto no Velho Testamento, de que quando nós estamos sob o poder do pecado, existe uma barreira, um muro que nos separa, um muro de separação entre Deus e os homens. É isto que ele está dizendo aqui, olha, a amizade com essa vida do pecado, com o mundo, é inimizade com Deus? Você não sabia disto? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós falamos sobre a bem-aventurança no domingo passado, e a bem-aventurança falou sobre isso aqui que nós acabamos de ler. Bem-aventurados os humildes, ou os pobres em espírito, são aqueles que reconhecem que precisam de um Deus, que precisam ser curados, sarados, perdoados por esse Deus. E aí então tem uma vida abençoada, sendo amigos de Deus e não amigos das vontades deste mundo. Então o primeiro bloco aqui de versículos fala justamente sobre isto. Não adianta querer ser amigo do pecado, não adianta querer ser amigo dos prazeres, porque aí eu vou me tornar inimigo de Deus, e eu não posso viver no pecado. O grande mal da sociedade que nós estamos vivendo, já falei isso aqui só repetindo, o grande mal da sociedade nos nossos últimos dias e em todos os tempos, em todas as eras passadas, é a convivência, é a tolerância, é a amizade com o pecado. E aliás, o pecado, ele é gostoso. Por quê? Porque ele traz prazer. Porque ele traz prazer para a minha carne, para os meus próprios egoísmos, desejos e as coisas que eu mais quero, que eu mais gosto.
O pecado ele tem um sabor de mel no seu início, mas na saída o pecado deixa um rastro de morte, um gosto de fel. Então nós precisamos entender que o grande mal que afeta a nossa sociedade nesses dias, estamos aí nesse dia tão especial, vivemos esse dia tão especial, mas infelizmente um dia de tantas confusões e tantas intrigas, porque o homem está olhando para o seu lado. O meu lado é esse, o meu lado é aquele, eu quero isto, eu quero aquilo. E aí nós somos capazes de brigarmos uns com os outros, para que aquilo que eu quero sobreponha aquilo que você quer. Olha só que coisa horrível, que coisa terrível. Essa não é a vida de quem está livre do pecado. Mas a vida de quem está livre do pecado é que ele entende, ele tem o seu posicionamento, ele tem a sua opinião sobre todas as coisas, mas ele é equilibrado. Ele é equilibrado. E nós precisamos entender que nós precisamos desta independência do pecado. Nós precisamos ser independentes do pecado e dependermos completamente do Senhor. É isso que o Tiago fala aqui agora nos próximos versículos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Aqui o diabo representa a figura do pecado, foi ele que ofereceu o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, para Adão e Eva. Então aqui ele representa este que a todo tempo fica oferecendo esta semente do pecado para nós, tentando fazer a gente voltar para as práticas pecaminosas. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem a mente, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia! Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, é tempo de se arrepender dos pecados, é tempo de chorar pelos erros cometidos, não é tempo de ficar se alegrando com o pecado. Tem pessoas, hoje principalmente, hoje as pessoas, elas não têm mais aquela sensibilidade em relação ao pecado. Nós estamos vivendo na era do relativismo. Eu fiz sexo antes do casamento e acabei engravidando, mas se Deus me deu filho é porque Ele é bom e porque então Ele está me abençoando. Existem equívocos aí. Eu preciso entender que pecado foi cometido e que todo pecado cometido tem as suas consequências. E nós temos que tomar um cuidado enorme com isto, porque é tudo relativo. Não, é uma bênção, criança é uma bênção, e é realmente. Mas no tempo certo, na hora certa, dentro do casamento. Eu estou citando aqui um caso, tá ok? Que é um caso mais corriqueiro. Infelizmente, nós como nação, como civilização, nós estamos no século 21, mas ainda as nossas adolescentes continuam engravidando como se nós estivéssemos no século 19, século 20. O nível de promiscuidade aumentou do que diminuiu. Não somos inteligentes, não sabemos nos preservar, não sabemos, né? O nível também de infecção da AIDS tem aumentado assustadoramente no meio dos jovens, adolescentes e também no meio de pessoas da terceira idade. Coisas loucas, malucas estão acontecendo, porque as pessoas perderam o senso da razão. As pessoas perderam o equilíbrio, perderam o temor a Deus. E aqui o apóstolo Tiago está falando justamente disso. Não é tempo de ficar achando que está tudo bem, está tudo certo, não. Não é assim. Nós temos que nos livrar do pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É arrependimento, é mudança de vida, é mudança de atitude. Eu citei aqui uma área que a gente comete pecados como cidadãos, seres humanos, né? Mas existem muitas outras áreas. O egoísmo, né, que é o egocentrismo, eu me colocar no centro
do mundo, das minhas próprias vontades, olhar só para, como diz aquela frase antiga, olhar só para o meu umbigo, né, para o centro da minha vida, do meu âmago, do meu ser. Não, todos venham a mim, eu que preciso. Olha, vocês precisam ver a minha dor, vocês precisam. A autocomiseração é um ingrediente, né, que está na receita daquele que é egocêntrico, né? Então ele tem autocomiseração, ele vive atraindo a atenção de todos para ele. Ele tem que ser o cuidado, ele não pode cuidar de ninguém, mas é ele que tem que estar sendo cuidado por todos. E aí vai. Tem muitos outros pecados que a gente comete no meio do caminho, né? Quando eu digo a gente comete, no sentido geral, todo ser humano, no sentido geral. Amém? Então, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, resista às tentações do inimigo, ao pecado. Não se alegre com o pecado, não. Quando você perceber que pecou, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas. Não se alegre, não. Tanto faz, tanto fez. Vamos passar aqui, vamos deixar aqui passar desapercebido. Deixa quieto, ninguém percebeu. Deus está vendo e você não pode entrar nesse esquema do pecado. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vai exaltar você. Humilhe-se diante dos homens e Ele vai exaltar você. É o contrário do que a gente tem visto hoje. Não, nós não vamos baixar a cabeça não. Nós podemos tudo. Aqui, ó, vamos para cima. Não deixa barato não. Se não gosta do meu lado, então você vai para o inferno. Deus não faz parte disso, irmãos. Tanto é que agora vem a terceira e última parte, a resposta. A resposta para quê? Para você que entrou agora e ainda não acompanhou o início da mensagem. Nós estamos falando aqui sobre a submissão a Deus e a independência total do pecado, nesse dia da independência. Então, o primeiro bloco fala sobre o pecado e suas consequências, que nós precisamos abominar o pecado. Segundo bloco de versículos, que é o que eu acabei de terminar aqui, fala de que agora nós temos que nos submeter a Deus, receber a libertação dos pecados, receber a libertação da nossa vida completa, receber a salvação em Cristo Jesus, resistir ao pecado, resistir às coisas desta vida, deste mundo, à nossa própria vontade e viver uma vida para Deus. Aí estamos terminando esse segundo bloco, indo para o terceiro, que são as ações daqueles que agora estão com esta nova vida e foram regenerados e livres do pecado. E a independência dele agora foi declarada. Eu não dependo mais do pecado. E agora a minha dependência é completamente total de Deus. Diz aí o versículo 7. Submeta-se a Deus. É submissão completa ao nosso Deus, a Jesus, o nosso Senhor. E aí vem então a prática desta vida, esta ação prática da nova vida. Diz assim, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Irmãos, estão vendo o dia que nós estamos vivendo? Nós não podemos jamais, irmãos, cair nesses enganos do inimigo. Falar mal uns dos outros. Principalmente aqueles que não concordam com a gente começa a falar mal deles. Está escrito aqui que a conduta de quem é um regenerado, tem uma nova vida, não é de falar mal contra o seu irmão, nem de julgar o seu irmão. Não posso falar mal do meu irmão e nem julgar o meu irmão, porque quem julga fala contra a lei e julga a própria lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você? Mas quem é você para julgar o seu próximo? E aqui é a conduta daquele que é um regenerado. Então, nesta palavra, eu quero deixar aqui esta frase que é coerente ao dia que nós estamos vivendo hoje. Você precisa ser independente do pecado e dependente de Deus. Independente do pecado fala da velha vida, da vida
no pecado, da vida escravizada pelo pecado. Independência, cortei as minhas relações com o pecado e agora eu sou dependente completamente de Jesus, da sua palavra, do seu Espírito. Agora o Pai é aquele que me reconciliou como filho por meio do seu primogênito Jesus, e agora, aquele que é o primeiro entre muitos irmãos, e agora a minha conduta daqui para frente é uma conduta diferente. Eu não fico fazendo julgamentos aos meus irmãos, eu não fico fazendo julgamento às pessoas, mas eu consigo enxergá-las com os mesmos olhos de misericórdia e compaixão que o nosso Deus estava olhando para mim, olhando para você, quando nós estávamos ainda nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 diz: Ele nos amou. Olha como é bom, como é rico esse amor, que nos amou enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quero deixar essa palavra para o seu coração nesse dia tão especial e declarar aqui independência completa do pecado e dependência completa a Deus. Vamos orar? Se tiver alguém, Senhor, nesta ministração, nesta noite aqui, ouvindo essa palavra, que ainda está escravizado pelo pecado, que o Teu Espírito Santo possa tocá-lo neste momento, e ele possa sentir o toque do poder do Teu Espírito para ser livre do pecado. Aleluia, em nome de Jesus. Se você que nesta noite, está ouvindo essa palavra, neste dia, ouvindo essa palavra, quer ser uma nova criatura, você precisa fazer isto, declarar isto pessoalmente. Aí onde você está mesmo, na sua casa, no seu trabalho ou no carro, em qualquer lugar que você estiver participando com a gente, coloque, se você puder, se não puder, fique aí centrado no que eu vou falar agora. Coloque a mão sobre o seu peito e diga o seguinte: a partir de hoje, eu quero ser independente do pecado. E a partir de hoje, eu quero ser dependente completamente de Jesus. Eu quero receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, único Senhor da minha vida. Eu abandono a vida no pecado e agora eu quero viver uma vida para Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, para que eu possa então provar da vida eterna, em nome de Jesus. Para você que orou assim, eu quero orar dizendo que você, a partir de agora, tomou uma decisão muito importante. Você, a partir de agora, está vivendo uma nova fase na sua vida. E eu declaro sobre você libertação do pecado. Declaro sobre você quebra de todas as maldições. Porque Jesus levou e Ele quebrou, destruiu todas as nossas maldições. Eu oro, Pai, nesse momento também por irmãos e irmãs que já são participantes dessa vida eterna, mas por um motivo ou outro acabaram se alimentando novamente com a alimentação do pecado, as tentações do pecado, os erros, as falhas que o pecado leva a gente a cometer. Eu oro para que esse irmão seja tocado neste momento e caia sobre ele o texto que a gente leu, de tristeza profunda pelo pecado cometido. Troque a alegria por pranto, que esse irmão, essa irmã venha se arrepender. E eu oro, Pai, neste momento, para que esses irmãos façam isso. Se você, por um motivo ou outro, acabou errando, falhando contra Deus ou contra alguém, eu quero orar por você também nesta noite. Pai, eu oro por esses irmãos que estão se arrependendo genuinamente. Falaram mal do irmão, falaram mal de alguém, pecaram, falharam, não perdoaram, não demonstraram amor por alguém, ou estão envolvidos em algum tipo de pecado moral, ou algum tipo de confusão, mas que nesta noite estão se arrependendo deste pecado. Eu oro para que ele seja perdoado em nome de Jesus, e que toda acusação do inferno saia agora deste meu irmão. Se houve um arrependimento genuíno, ele agora está livre, porque temos agora um juiz e legislador, um advogado justo que pegou a nossa causa. Eu oro para que ele seja tocado e seja perdoado em nome do Senhor Jesus. Oro, Pai, por todos os irmãos que estão aqui conosco, porque a salvação em Cristo Jesus trouxe cura, a salvação em Cristo Jesus trouxe libertação. Então eu oro por pessoas que precisam ser curadas neste momento,
pessoas que estão agora neste culto e precisam ser tocadas e curadas. Eu oro que toda enfermidade saia em nome de Jesus. E este irmão seja tocado pelo poder da tua presença. Enquanto ele está participando, o Senhor venha limpar toda a enfermidade. Se alguém aqui, Senhor, também precisa de um toque nas suas emoções, está com depressão, está triste, está abatido, está com algo ruim aqui dentro, um aperto no coração, tira, Senhor, este aperto no coração, porque a salvação em Cristo Jesus trouxe vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, por este tempo tão especial. Antes de terminar aqui, eu só quero falar algo muito importante para você. Nós estamos agora, sábado que vem, nós estamos agora com uma proposta muito legal, muito bacana, de nós fazermos um mutirão lá na Casa Life. Nós já estamos com alguns eletricistas que falaram que vão estar com a gente, eles são os profissionais que nós estamos precisando nesse momento. Se você é um eletricista e quer participar com a gente, manda mensagem no nosso WhatsApp, que você já viu aí na nossa transmissão. Nós vamos estar sábado agora, nós vamos estar indo lá para a Casa Life. Nós vamos ter um tempo lá para passar os fios e cabos, fazer a instalação elétrica, junto com esses profissionais aí da área da eletricidade, né, os eletricistas. Nós já temos aí confirmado 3 eletricistas, e eu acredito que outros podem aparecer no meio do caminho. Lá é um galpão grande, vai precisar da ajuda de alguns profissionais aí. E nós precisamos de ajudantes também. Então, se você quer ser um ajudante para segurar o rolo de fio, para esticar lá o fio na hora que precisa, eu sou desses aí, eu sou dessa área aí. Sou da área de carregar o fio, sou da área aí de ajudar a passar o fio, de puxar lá. Se você é dessa área, como eu, nós também precisamos estar lá. Então, quero fazer aí um convite para você. Nós vamos estar lá na Casa Life, sábado agora, pela manhã, bem cedinho. Eu não vi o horário, não sei se o Zé Roberto me passou o horário, eu perguntei para ele, mas eu não sei se ele me passou. Mas nós vamos estar, eu vou estar avisando o horário que nós vamos nos encontrar lá. Se você já sabe onde é a Casa Life, pode ir direto para lá, eu vou falar o horário. E se você não sabe, venha para a comunidade e nós vamos nos encontrar aqui, vamos para lá. E nós também vamos fazer um almoço lá. Nós temos aí acho que umas 2 irmãs que falaram que vão lá para nos ajudar nisto. Mas nós precisamos de mais algumas irmãs que queiram nos ajudar aí no almoço, preparar a mesa, deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho lá, aquele almoço gostoso para a gente poder juntos lá almoçarmos e termos um tempo de comunhão também, e também um tempo de oração lá na Casa Life. Um tempo de oração, porque nós queremos terminar a Casa Life até o final deste ano. Ah, tem 4 meses ainda pela frente, meu Deus, tudo isso ainda. É que lá é uma obra muito grande, vocês que ainda não conhecem, né, uma obra grande, que nós precisamos de muitos recursos para investir ali, e também precisamos, né, de bastante mão de obra ali para poder investir. É uma obra social, então nós não somos uma construtora que vai lá e já constrói em 3 meses o negócio, está tudo pronto. Não, não é isso. É trabalho voluntário, é trabalho, né, de doação voluntária. Então, por isso que nós estamos aí nesses passos lentos, mas eu quero terminar a Casa Life até o final desse ano, para que em janeiro, aí, no máximo fevereiro, a gente reinaugure a Casa Life, para que a gente possa estar acolhendo as pessoas que a casa está disponível para receber, tá bom? Sábado que vem, pela manhã, nós vamos lá na Casa Life, estar num tempo maravilhoso, depois nós vamos ter um almoço lá, e aí ter um tempo de comunhão, um tempo de oração, e eu convido você que quer participar com a gente, coloca lá no Insta não, no WhatsApp da igreja, coloca lá, eu vou no mutirão da Casa Life, eu sou eletricista, eu sou ajudante, eu vou para cozinhar, para a gente poder saber quantas pessoas, até para a gente poder preparar a alimentação para todos nós, tá bom? Deus abençoe você, ótimo término de feriado. Independência do pecado é o que nós precisamos, e dependência completa do Senhor Jesus. Graça e paz, até já no nome de Jesus.